Irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu ainda estou me adaptando lá na Igreja Batista ainda. Nosso pastor Marcos falou, eu fico feliz de estar retornando a esta casa, juntamente com os irmãos, vendo alguns rostos novos e alguns amigos, que a gente frequentamos aqui há algum tempo, fazendo um seminário aqui com os irmãos. Eu sou muito grato a Deus pela minha formação teológica, ela ter a participação dos irmãos congregacional. Eu comecei, parei um período, depois eu recebi o convite para estar retornando ao seminário. Então eu completei os meus mais 3 anos aqui, trabalhando junto com os irmãos. Por algumas vezes, como o pastor Marcos disse, nós estávamos aqui pregando a palavra. E hoje eu me encontro muito feliz por poder estar retornando a esta casa. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. A minha família não vieram porque é ceia lá na igreja hoje. Então, como a gente ainda está em adaptação, a gente está lá marcando ponto, é muito importante. Mas nós estamos aqui hoje para falarmos um pouco da palavra do Senhor. Amém? Eu quero convidar você, mesmo sentado, abra comigo a sua Bíblia, em Hebreus, capítulo de número 10. Eu gostei desta palavra, quando o pastor Marcos ele me fez o convite para estar aqui. Eu perguntei para o Senhor, eu vou lá na tua casa, mas eu preciso que o seu Espírito me direcione uma palavra para a tua igreja, Eu preciso que o Senhor me dê uma palavra para que nós possamos estar, nos alegrando, confraternizando junto daquilo que o teu Espírito Santo ele tem para o nosso coração. Então abra comigo a sua Bíblia, eu quero ler 2 textos. Eu quero que você abra comigo em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 19. E depois eu gostaria que você abrisse também em Romanos capítulo 12, verso de número 1 e o verso de número 2. Os irmãos encontraram, amém? Hebreus capítulo 10, verso de número 19 ao verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrarmos no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Amém? Guardemos firmemente a fé, a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá a sua promessa. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1 e o verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresentemos o vosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém? Eu peço que você curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Eu quero louvar a Ti, Senhor, porque se não fosse a Tua misericórdia, a Tua bondade, nós não estaríamos aqui nesta noite. Então, por isso, nós nos apresentamos a Ti, o nosso coração, a nossa vida, para que nós recebemos da Tua palavra, Senhor, para a Tua igreja.
fale conosco, transforme-nos segundo a tua vontade, o teu querer, para que o Senhor possa usar, fazer através de nós aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá prazer e satisfação a ti, Senhor. Pois para isso nós existimos, para que o seu nome seja glorificado sempre. Amém e amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, o texto em que nós acabamos de ler, ele vai falar exatamente sobre o ponto principal da causa de nós estarmos aqui nesta noite. Se não fosse a bondade do Senhor, a sua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Quando eu olho para esta palavra, eu fico me deparando às vezes com alguns jargões que às vezes permeia até mesmo no nosso meio cristão, né? Às vezes talvez você já ouviu um ditado dizendo que tá bom, né? As coisas que está bom, se melhorar vai atrapalhar, né? Se melhorar as coisas vão ficar ruins. Mas pelo contrário, quando uma coisa está bom, nada do que está bom que não possa melhorar mais. E tem gente que fala, se melhorar vai estragar. Não, se melhorar não estraga. Aquilo que está bom, se você mexer, ele vai ficar melhor. Quando eu olho para estas falas do nosso dia a dia que a gente ouve, parece que há uma forma dos nossos pensamentos ou da nossa mente, ela se aquietar e se conformar, às vezes, com o estado em que nós nos encontramos. Mas, na realidade, Deus, Ele não nos chama para si, para que nós permaneçamos de como nós estávamos no mundo. Pelo contrário, a palavra que nós acabamos de ler, ela vai dizer que a causa de nós estarmos aqui nesta noite foi porque alguém entrou na nossa história, alguém veio ao nosso encontro e mudou o curso da nossa vida para melhor, e por isso nós estamos aqui nesta noite. Se você pegar toda a genealogia que tem a respeito na Bíblia Sagrada, falando da pessoa de Cristo, se você pegar ela de trás para frente, da pessoa de Cristo até Adão, você vai ver que você encontra Adão com uma paternidade divina. E se você tentar buscar ela ao encontro de Jesus, você vai ver que você não vai encontrar a não ser a pessoa de Deus. Nós vamos entender que quando chega na pessoa de Jesus, a genealogia humana, ela se perde. Por quê? Porque o vínculo de filiação do ser humano, ele havia perdido no decorrer da história por causa do pecado. A gente vai observar a necessidade de Cristo, ele ter vindo ao nosso encontro como um sacrifício perfeito. O escritor aos Hebreus, ele vai nos mostrar nesse texto de verso 19 ao verso de número 23, para nós darmos uma olhada ao que acontecia dentro do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para isso, para o verso 19 ao verso de número 23, a gente vai ver que todo o processo para uma vida em Cristo Jesus, ela depende totalmente do próprio Cristo intervindo na nossa história. Nós olhamos para esses fatos em que o escritor aos Hebreus, ele nos propõe à nossa frente nesta noite que nós lemos, ele nos mostra que apesar daqueles animais que foram sacrificados no Antigo Testamento, aquele ato daqueles animais que morrem, eles não têm a capacidade de perdoar os nossos pecados. Ele não teve a capacidade de apaziguar a ira de Deus em cima que havia sobre nós por causa dos nossos pecados. Daí nós entendemos que houve a necessidade de Cristo Jesus
ele vir como o sacrifício perfeito em resgate da humanidade, em resgate do homem, em resgate daquele que crê. Por que houve essa necessidade? Porque eu e você, quando estávamos no pecado, guiados pela carne, fazendo a vontade do pecado, nós não tínhamos por nós mesmos o desejo, a vontade de estar na presença de Deus. Por quê? Porque a inclinação da nossa carne não era mais inclinado àquilo que Deus determinou para o homem no jardim do Éden. Pelo contrário, a palavra vai dizer que por causa do pecado que entra na natureza humana, o homem perde o seu prazer em estar na presença de Deus para a sua inclinação para aquilo que é pecado. Então a gente observa que o homem por si só, por gostar do pecado, por desejar o pecado, por relacionar com o pecado e viver em prol dele como um escravo, ele não tem a vontade de estar na casa de Deus. Mas nós observamos que ao decorrer do Antigo Testamento, Deus ele vai trabalhar com alguns simbolismos. Deus ele vai trabalhar com alguns meios, apontando alguém que haveria de vir para resgatar a humanidade. A gente olha para o ato do sacerdote, a gente olha para o ato do sacrifício, a gente olha para o tabernáculo, a gente olha para tudo isso que está apontando para alguém maior, para um propósito maior, está apontando para alguém mais perfeito, alguém que tem a capacidade maior de ter um poder a mais sobre o seu sangue do que os animais que foram sacrificados. Quando nós olhamos para isso, a gente observa que essa antiga aliança praticada no Antigo Testamento, ela não consegue apaziguar a ira de Deus sobre a humanidade. A gente observa que todo esse caminhar, todo esse trajeto, parece que a vida das pessoas não mudam. Não é que não estava valendo, talvez você fale assim, Clévio, mas a Bíblia vai dizer que era Deus que determinava esse sacrifício. Sim, era Deus quem determinava, porém, a mudança nas vidas das pessoas não acontecia, sabe por quê? Porque precisava de alguém perfeito para que a transformação genuína ela acontecesse na vida do ser humano, na vida de um indivíduo. Por isso, Deus, ele se manifesta com um amor imenso ao homem, ao ser humano, a ponto de pegar o seu próprio filho e dá-lo em prova de amor para a humanidade, levando-o à morte de cruz para resgatar o homem. E qual era o interesse de Deus em resgatar o homem? Qual era o interesse de Deus de olhar para um ser humano caído, depravado, menosprezado, escravo pelo pecado? O que o homem tinha para oferecer a Deus? Nada. A única moeda que o homem possuía em si era uma moeda chamada pecado. O homem não carregava mais essa identidade de Deus sobre ele por causa da depravação do pecado. Mas Deus, a palavra do Senhor vai dizer, dizem em Efésios que Deus, ele de antemão, ele já conhecia aqueles que eram seus. A palavra do Senhor, ela diz que Deus, antes da formação do homem, antes da existência, Deus ele já sabia o resultado final do que iria acontecer. Por isso Deus ele não se atualiza. Por isso Deus ninguém consegue efetuar algo que pegasse Deus de surpresa. É por isso que se você permanecer fiel até o fim, você não muda quem Deus é. E nem se você for o pior homem da terra, você consegue mudar a Deus. Por quê? Porque Deus sabe o início e o meio de todas as coisas. Deus, ele sabe quem é que são seus. Deus, ele conhece o coração de todos aqueles que o servem. Só que o que é interessante nisso tudo é que mesmo nós, não valendo
um tostão furado. Ele disse, eu quero esse camarada. Ele disse, eu te quero. Ninguém dava nada por você, mas ele disse, eu quero. Ele disse, eu quero. Eu estava conversando com uma irmã segunda-feira, e ela estava falando para mim que ela estava fazendo um acompanhamento de um jovem que viveu um período na igreja, mas não consegue se perdoar dos seus atos feitos como pecado. Por isso, Satanás tem uma certa legalidade sobre ele, querendo levá-lo, tirar a própria vida. A primeira coisa que Satanás diz ao ouvido desse jovem é que para ele não tem mais jeito. Eu falei, realmente, a única pessoa que é interessada em quem não tem valor é Cristo. A única pessoa interessada em mim e em você, quando nós não valíamos nada, é a pessoa de Cristo. Ele é capaz de nos resgatar, nos mudar o nosso caráter, mudar a nossa personalidade, mudar o nosso estado de ser, mudar a nossa vida ao avesso, a ponto da sua presença, ela ser visível ao mundo do que Ele faz através da nossa vida. Como prova disso, quando o Senhor Ele nos resgata, o que o Senhor faz? Ele nos redime, Ele perdoa os nossos pecados, Ele pega o teu Espírito Santo e coloca dentro em nós. Ele disse, você não valia nada enquanto o pecado te dominava, mas o valor que há em ti excede todos os valores, porque é de mim que está sobre você. O Senhor pega o Espírito Santo e coloca dentro de você. Ele disse, o vaso continua sendo de barro, mas a excelência dele está no meu poder que está dentro desse vaso. Então o que é interessante é que houve uma mudança naqueles a quem Deus resgatou. Só que para isso acontecer, custou a vida de alguém, a vida de Cristo. Você observa que o texto, ele vai dizer, o texto ele nos direciona, nos mostrando que houve uma necessidade de Cristo intervir. Porque se Cristo ele não tivesse intervido na história, na situação, na nossa vida, as coisas estavam em outros caminhos. Então o escritor dos Hebreus, ele vai dizer assim, olha, você está numa nova vida em Cristo Jesus. Ele vai dizer, por causa de Cristo, você é uma nova vida. Ele disse, hoje você anda num novo e vivo caminho. Diga para o irmão que está do teu lado, você não é mais aquele quando entrou por essas portas. Após você ter esse encontro com Jesus, a sua vida mudou. Aqui ele está dizendo que agora, com esse ato que Cristo fez como o sumo sacerdote, o texto ele nos mostra que esse ato de Cristo, em prol da nossa vida, ele disse assim, olha, agora o seu caminho para o lugar santo, ele está livre. Ele disse, o caminho agora está livre. Ele disse, aquilo que separava você de Deus, não existe mais. Aí, eu entendo que quando Deus, Ele
ele efetua uma obra na nossa vida, o que nós temos que fazer? Mudar também a nossa mente. O fato de Cristo ter nos resgatado do pecado para Ele, faz nós mudarmos a nossa mente. E como é que eu mudo a minha mente? Lendo a palavra do Senhor, Salmos de número 1. O seu prazer precisa estar onde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, ou seja, ele não está dizendo que a sua vida ela vai mudar com os cultos que você frequenta na igreja. A igreja pode te ajudar em alguma coisa? Pode. Você vai ouvir testemunhos, o pastor vai dar um reforço do evangelho, vai dar um reforço da oração sobre você, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é o que você vive dentro da sua casa. Porque o mesmo caminho que dentro da igreja te coloca no lugar santo com Deus, esse caminho também faz o caminho da sua casa. Esse caminho faz o caminho do seu trabalho. Esse caminho também faz o caminho dos locais aonde você frequenta. Ou seja, independente aonde eu esteja, o caminho da santidade, ele está livre para mim. Se o lugar santo de Deus está com acesso livre para eu chegar, eu não posso achar que eu sou crente só quando eu estou aqui. O lugar santo não é aqui. O lugar santo não é a igreja. O lugar santo é onde Cristo está na tua vida. Porque as coisas vão girar em forma que você vai cultuando. Quando a gente olha para o caminho da adoração, Jesus ele vai mostrar que a adoração a Deus, ela não transforma a Deus, mas ela nos transforma. Por quê? Porque nós nos tornamos aquilo a quem nós adoramos. Então a finalidade da adoração a Deus é transformar a nossa vida, porque quanto mais nós adoramos a Deus, mais a imagem de Deus ela é reconstruída em nós, mais com Deus nós nos parecemos, porque aonde nós estivermos adorando a Ele, ali está um representante de Deus para a edificação daquele lugar e o nome do Senhor ser glorificado. Hebreus ele mostra que se esse caminho, ele está livre para eu chegar diante de Deus, ele vai dizer, olha, esse caminho está livre, não é porque você construiu com as suas mãos, é porque Cristo, ele foi o seu intermediário. Ele disse, esse livre acesso, ele coloca você diante de Deus. Ele te coloca diante de Deus para quê? Para você viver um caminho novo e vivo diante de Deus. Ele diz, isso vai existir porque o sumo sacerdote, ou o grande sacerdote que é Cristo, nos dirigiu até a presença, até a casa de Deus. Ele disse, por isso nós precisamos caminhar por esse caminho. Estar bem perto de Deus, porém, com um coração sincero, uma fé firme e com a consciência limpa dos nossos pecados. Ele disse, eu preciso entender que esse sacrifício ele aconteceu em mim. E quando nós olhamos para essa palavra, irmãos, isso precisa mexer com a nossa cabeça, porque a gente precisa praticar aquilo que Cristo coloca em nós. A gente precisa colocar em prática a obra redentora de Cristo dentro de nós. Eu preciso granjear isso. Como que eu consigo
me identificar como alguém do reino de Deus? Como que eu consigo olhar para uma pessoa, ou uma pessoa olhar na minha direção e me ver como um representante de Deus? Você precisa ter também uma semelhança. E você precisa também agir como você é um representante do reino. Paulo vai dizer que o reino de Deus, ele não é comida. O reino de Deus, ele não é bebida. Paulo vai dizer que o reino de Deus não é coisas terrenas. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando você aceita o convite que Cristo te fez: ide, faça discípulos, leve o poder contigo, efetue a cura, liberta os oprimidos, liberta os cativos, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faça discípulos. Demonstre, isto é o reino de Deus. Porque se isso não efetuar em nossas vidas, para que serve o sacrifício de Cristo em nós? Uma das coisas que o escritor aos Hebreus também ele vai nos mostrar é que esse sacrifício de Cristo, em prol das nossas vidas, para nos colocar dentro do lugar santo de Deus, diz que também nessa nova vida ele nos faz também nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado. A palavra do Senhor, ela vai dizer em 1 João, que todo aquele que permanece nele, ele não vive uma vida de pecado, pelo contrário, este que vive pecando, nunca o viu e nunca o recebeu. É interessante que quando essa obra ela é efetuada em nós, ela é para nos colocar diante de Deus com um coração puro, limpo, sem nós olharmos para nós e nos ver culpados a ponto de não poder corresponder àquilo que o Espírito Santo ele coloca dentro em nós. Quando nós olhamos também para essa palavra, a gente observa que precisa ter uma correspondência daquilo que Deus transbordou em nós, e nós transbordamos de volta para Ele. Se por amor o Senhor, Ele derramou por nós o seu sangue, também por amor nós também transbordamos por Ele. Porque a palavra dEle nos mostra que o Espírito Santo ele foi transbordado no nosso coração, como uma fonte inesgotável. E automaticamente, essa fonte transbordada em nós, ela torna em nós também uma fonte que transborda novamente para Ele. Só que, eu pergunto para você nesta noite, como você tem desenvolvido esta nova vida que Cristo tem dado a você? Como você tem desenvolvido essa nova identidade que o Espírito Santo ele está
fazendo em sua vida, construindo na sua vida? Como você tem reagido diante desse valor que o Senhor Ele tem colocado em você, depois que Ele resgatou a sua vida? Como você tem visto, analisado, como você tem posicionado a sua vida diante daquilo que você lê e ouve a respeito da palavra de Deus? Como que você tem reagido diante das oportunidades que têm surgido à sua frente, seja para erguer o nome de Cristo, ou seja para negociar com aquilo que vai desvalorizar a sua vida cristã? Qual tem sido a sua reação? Será que o que Cristo fez na sua vida, será que não faz sentido? A palavra do Senhor, ela diz em Lucas, no capítulo de número 15, a gente vai observar que Jesus ele vai contar a parábola do filho pródigo. Ele disse que esse filho, ele pega o que ele possui como valor, como uma herança, e ele vai embora de casa. Ele prefere o mundo do que estar na casa do pai. Mas o que é interessante é que o pai, ele se prepara para o retorno do filho. Porque quando o filho ele retorna para casa, a palavra vai dizer que o pai vai ao encontro do filho. Diz que o pai abraça o filho, o pai beija o filho, o pai ele manda banhar o filho, ele manda vestir, calçar o filho, manda colocar anel no dedo do filho e disse: olha, faz uma festa, porque o meu filho estava perdido, foi encontrado, ele estava morto, mas ele reviveu. Então é motivo de festa dentro de casa. Um dos motivos, ou uma das obras do que Cristo faz na vida do ser humano, é devolver ele uma identidade filial, ou seja, dar a ele uma identidade de paternidade para ele. O seu reencontro com Cristo, o seu reencontro através do sacrifício de Cristo, foi para que a sua identidade de filho fosse resgatada em Cristo Jesus. E quando a nossa identidade, ela é resgatada em Cristo Jesus, qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso comportamento? Se a minha identidade ela foi resgatada em Cristo Jesus, e eu fui aceito junto com Cristo ao Pai, para ser filho, qual tem que ser a minha reação? Às vezes eu vou na casa da minha irmã, e meus pais faleceram, então eu vou na casa dos irmãos mais velhos. Aí quando eu estou indo, a minha esposa ela fala assim: ó, vê se você se comporta, não fica mexendo nas coisas não, porque às vezes você vai lá, às vezes a pessoa pode não gostar de ver você mexendo, pegando água, pegando café e tal, isso é chato, cada um tem a sua casa, e lá não é a sua casa. Eu falei: olha, se for para eu ir na casa da minha família e não ter liberdade, eu prefiro ficar na minha casa. Entendeu? Estou dizendo para você que na casa do Pai você tem liberdade. Na casa do Pai você tem liberdade. O Pai te resgatou porque você estava sem identidade de filiação. Você era uma ovelha perdida.
Você era uma moeda sem valor. Você era um zero à esquerda. Você era alguém que ninguém queria por perto. Você era o azar de perto das pessoas. As coisas davam errado porque você estava lá. Ninguém queria você, mas Deus diz assim: eu preciso reconstruir a sua filiação. Ele disse: você precisa de um pai. O escritor dos Hebreus, ele está dizendo isso para nós nesta noite. Ele está dizendo: a sua identidade de filho, ela foi resgatada em Cristo Jesus, e na presença do Pai, você tem liberdade no Espírito, você tem liberdade para festejar, para alegrar e para celebrar na presença do Pai. E essa celebração faz a gente fazer festa. Essa celebração faz a gente ser alguém, dá um gás na vida da gente. Essa celebração, ela traz algo dentro da gente que renova as nossas forças. Isaías, ele diz lá nos seus escritos, ele diz que pode a mãe esquecer do filho, que colocou no mundo o filho que ela amamenta, mas o Senhor, ele disse: todavia eu não esquecerei de ti. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é Deus te dando a oportunidade de você se reconciliar com Ele novamente. O problema é que a nossa filiação com Deus, ela é ajustada através de Cristo Jesus, sim ou não? A nossa filiação com Deus, ela é ajustada através de Cristo Jesus, sim ou não? Sim, ela é ajustada. E por que a gente ainda continua vivendo na casa do Pai, como se a gente fosse órfão? Por que o semblante de orfandade ainda acompanha-nos? Por que a gente ainda consegue dar ouvido ao que Satanás sopra ao nosso respeito, dizendo: Deus não é seu pai? Deixe-me dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor, ela diz para nós que eu e você, afiliados a Deus através de Cristo Jesus, o texto vai dizer para mim e para você nesta noite, que tudo aquilo que era como orfandade, tudo aquilo que nós fizemos, que cortou a nossa paternidade, que fez nós andarmos nos caminhos tortuosos, que fez nós andarmos no caminho distante da casa do Pai, que fez nós mentirmos no mundo, dizendo: nós não temos pai. A palavra de Deus diz que quando nós fomos resgatados em Cristo, o Senhor, Ele disse: olha, do teu passado e dos teus pecados eu não lembro mais. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar a sua mente. Porque o escritor aos Hebreus, ele ainda nos mostra que nós devemos guardar firmemente a esperança da fé que nós professamos. Por quê? Porque esta é uma confiança de que Deus, Ele cumprirá em nós as suas promessas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é filho de Deus.
Se você não tem a sua vida ajustada ou afiliada através de Cristo Jesus, eu convido você a fazer isso hoje. Se você se sente órfão dentro de casa, como o irmão do filho pródigo, você precisa ajustar a sua paternidade. Você precisa se alinhar como um filho e se comportar como um filho dentro de casa. A palavra do Senhor, ela nos mostra que aquilo que Cristo, Ele conquista na cruz, através da sua morte, Ele disse que tudo que Cristo conquista através da cruz, Ele disse, torna-se direito daqueles que são afiliados através dele a Deus. Tudo que ele conquista nas regiões celestiais diante do Pai, aqueles que são afiliados a Deus, eles são participativos. Então, querido, não precisa você viver com um semblante de orfandade. Não há necessidade de você viver como um filho desamparado dentro de casa, da casa do Pai. Você precisa assumir essa identidade de filho de Deus que há dentro de você e colocar aquilo que o Espírito Santo está construindo dentro de você como filho. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, irmãos, com um objetivo: nos ajudar na caminhada. Porque a garantia do ato de Cristo em nos resgatar do pecado está no Espírito Santo que habita em nós, que habita em você, que habita na igreja. E o Espírito Santo, ele não é só para te apontar quando você erra. O Espírito Santo não é só para lembrar você do que você é filho. O Espírito Santo não é só para trazer renovo sobre a tua vida, não. O Espírito Santo também é para o meio em que Cristo age através da sua vida, para que o nome dele seja reconhecido sobre a terra. A finalidade do Espírito Santo é nos ajudar em todos os aspectos, inclusive nas nossas fraquezas. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Cristo, ele faz o trabalho completo, ele não faz o trabalho pela metade. Cristo, quando ele está indo para ser recebido ao céu, ele disse: olha, vocês não podem ficar sozinhos. Vocês precisam de alguém que ajude vocês, que oriente vocês, que caminhe com vocês. Alguém igual a mim, que conclua a obra dentro de vocês. Ele disse: eu vou pedir ao Pai para Ele enviar a vocês o Espírito Santo, o Consolador, para Ele estar ajudando vocês, e Ele permanecerá com vocês, até o dia em que eu voltar, para resgatar vocês e levar-vos para mim. Mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, e tudo quanto vocês pedirem em meu nome a Ele, creia, será dado a vocês. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. Ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Outro dia eu estava conversando com meu filho, e a gente conversando sobre o Espírito Santo. Ele falou: pai, como é que
como é que a gente vai entender, se relacionar com o Espírito Santo, como a Bíblia diz, porque é muito interessante. Só que o Espírito Santo, a gente não vê ele igual a gente vê a pessoa de Cristo. A gente parece que ele é diferente. Eu falei, não, não é diferente, ele é igual, ele é a mesma pessoa. Eles agem muito idênticos um ao outro. Há uma concordância no ato deles. Ele disse, Pai, mas como que funciona? Jesus foi para o céu e o Espírito Santo na terra. Eu disse para ele assim, falei, filho, imagine, eu estou aqui dentro de casa com vocês, e daqui a pouco eu preciso me ausentar, só que eu preciso deixar uma pessoa de maior tomando conta de vocês. Eu vou pegar um rapaz chamado José, eu vou deixar ele aqui em casa com vocês. E o que vocês precisarem, vocês vão falar para o José. O José ele vai me ligar e eu vou autorizar para poder fazer. Eu falei, é dessa forma que o Espírito Santo faz. Jesus ele foi para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo para nós. E quando nós precisarmos de alguma coisa, nós nos reportamos a Ele, nós pedimos a Ele em nome de Cristo, e Ele vai direto ao Pai, dizer ao Pai, e o Pai concederá aquilo que nós estamos pedindo, porque esta foi a promessa que Cristo Ele deixou para nós. Esta é a palavra. O Espírito Santo, quando eu olho para esse texto, eu vejo o Espírito Santo como algo bem importante, porque ele vai me ajudar nas minhas fraquezas. Quando eu olho para a palavra do apóstolo Paulo, no Romanos, no capítulo 12, do verso 1 e o verso de número 2, eu acho muito interessante, eu gosto muito desses dois versos, porque Paulo ele vai dizer no verso 1, ele vai dizer, irmãos, encarecidamente eu já falei a vocês, que vocês precisam mudar a maneira de vocês estarem cultuando a Deus. Vocês precisam mudar, porque a velha aliança, ela já passou, ela já foi cumprida, ela já teve o seu tempo, e agora nós estamos vivendo o período da graça, nós estamos vivendo o período de Cristo, então nós precisamos mudar a forma de nós cultuarmos a Deus. Ele vai dizer, rogo-vos, pois irmãos, que agora, ao invés de vocês trazerem para o templo os sacrifícios de ovelhas ou de animais para dentro do templo, ele disse, está na hora de vocês se apresentarem a Deus e dizer, Senhor, eu sou o seu sacrifício vivo na tua casa, para um culto com entendimento daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, me resgatando, me dando um valor que eu não possuía, colocando-me dentro da tua casa, resgatando a minha identidade com paternidade diante do Pai, para bendizer o teu santo nome e celebrar aquilo que o Senhor fez na minha vida. É apresentar o culto diante de Deus como um culto racional. Paulo então também no verso 2, ele nos orienta dizendo, ele disse, para isso acontecer, você precisa mudar a sua mente. Para isso acontecer, você tem que mudar a tua mente. Irmão, se você faz uma mudança geográfica, você também precisa mudar a sua mente. Se você sai do Brasil e vai para o exterior, seja para qualquer lugar do exterior, se você viver lá, trabalhando lá, adquirindo seus bens lá, e tudo que você fizer, você pensar de como seria a sua vida no Brasil, você escolhe, ou você volta para o Brasil, ou você vai para lá e esquece o Brasil. Porque se você viver no exterior, pensando como seria a sua vida no Brasil, você não consegue desenvolver onde você está. O que eu quero dizer com isso? É que não adianta
você desejar, experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, se a sua mente anda em conformidade com o que o mundo diz ao teu respeito. Você nunca vai conseguir. Você não vai conseguir, nem se o pastor Marcos quiser abrir a tua cabeça e colocar um chip lá dentro, não vai mudar. As pessoas podem rachar as costas de fazer jejum por você, não vai mudar, se você não mudar a sua mente. Não adianta, se o seu comportamento permanecer o mesmo com o que o mundo diz. Você precisa entender o ato que Cristo fez na sua vida. Ou você ocupa a sua identidade com paternidade em Cristo Jesus, ou você continua vivendo o caminho do mundo. Porque o mundo é um caminho sem pai, é um mundo sem pai. Pessoas que não respeitam ninguém, pessoas que não têm princípio, pessoas que não obedecem valores, pessoas que não respeitam o mais velho, pessoas que não têm a educação, pessoas que não reconhecem, pessoas que olham para Deus e dizem: Deus não existe por causa da maldade do mundo, pessoas que olham para o céu e dizem: Deus aceita-me do jeito que eu sou, e do jeito que eu estou eu permaneço, pessoas que olham para o céu e dizem: eu não preciso de Deus. O mundo não tem ética. O mundo, a grosso modo, ele é rebelde. O mundo, biblicamente, ele está rebelado contra a vontade de Deus. O prazer do mundo não é estar na presença de Deus, mas é praticar as suas práticas pecaminosas. A identidade do mundo, ela é destruída, porque o mundo não obedece os princípios. Os princípios e valores na vida de uma pessoa está naquele que está sobre ele. O filho, ele só consegue viver uma vida de valores, com éticas e moral, se ele estiver debaixo da tutela do pai ou dos pais. Para você ser alguém, você precisa ter alguém que te oriente, e o mundo não quer ninguém o direcionando. Então é por isso que a nossa mente, ela precisa ser mudada. Eu convido você nesta noite a ocupar a sua identidade de paternidade com uma nova vida reconstruída em Cristo Jesus. Você precisa mudar a sua mente a partir de hoje. Você precisa ter um posicionamento na sua vida. Você precisa ter um posicionamento dentro do teu coração. Você precisa ter um posicionamento na sua vida. Sabe por quê? Porque se você estiver debaixo da autoridade de Deus, você não pode agir mais como um filho rebelde. Você não pode agir como se fosse alguém que não tivesse alguém responsável por você. E você tem um Deus, você tem um pai, você tem alguém que zela pela tua vida, você tem alguém que zela pela tua casa, você tem alguém que cuida de você, você tem alguém que cuida de você nos mínimos detalhes, você tem alguém que é responsável pela tua vida, você tem alguém que garante a vida dele em você, você tem alguém que ele dá garantia daquilo que ele fez sobre você, você tem alguém que garante a obra que ele fez da tua vida. Tudo que Satanás, tudo que o mundo querer dizer a teu respeito do que você era, você o repreende, porque o seu passado Deus não lembra,
O que você fazia, Deus não lembra. Pelo contrário, você agora em Cristo Jesus é alguém que tem uma identidade em que o nome de Deus ele é glorificado. Eu trago esta palavra para o teu coração nesta noite. Uma vida nova em Cristo Jesus. Se você está aqui nesta noite e está com problema na sua filiação com Deus, eu convido você nesta noite a ajustar a sua filiação com Deus. Eu convido você nesta noite a abrir mão daquilo que te faz ser sucumbido a uma vida sem identidade para ser resgatado por Cristo Jesus nesta noite. Você que está dentro da casa do Pai e não se sente como filho, está na hora de você reajustar a sua filiação com o Pai. Talvez você seja um filho igual aquele irmão do filho pródigo, que diz: eu estou o tempo todo dentro de casa, o pai parece que não me vê, o pai parece que não me enxerga, o pai parece que não consegue fazer nada por mim, o meu irmão foi embora de casa, fez tudo o que queria, agora o meu pai faz festa para ele. Querido, você precisa ajustar a sua filiação com o Pai. Você precisa se sentir como um filho. E eu vou te dizer, nunca é tarde para você recomeçar a sua vida. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça. Pai bendito, no nome do Senhor, eu quero te louvar nesta noite pela tua palavra. Eu quero te agradecer pela sua palavra, Senhor, nesta noite, que veio de encontro, Senhor, aos nossos corações, desfazendo, Senhor, tudo aquilo que foi construído de forma negativa, como um muro, Senhor, uma fortaleza sem fim aos nossos olhos. Mas a tua palavra, ela rompeu os muros, ela abalou os alicerces, ela criou, Senhor Deus, uma brecha no muro, em que o teu sol da justiça nos alcançou, onde nós estávamos no mais lugar escuro que existe. Senhor, obrigado pela sua palavra. Aquele, Senhor, que está aqui nesta noite, que precisa, Senhor, ajustar a sua filiação, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar nesta noite, trabalhando no coração desta pessoa, com a sua palavra, que ele não venha sair daqui, Senhor, sem antes, ó Pai, reconhecer a Ti como um Pai celestial, ó Pai. É o que eu te peço no Teu nome e te agradeço para todos sempre. Amém e amém e amém.